Isolamento, mudança de humor repentino, choro sem motivo aparente, queda no desempenho escolar, insônia, nervosismo. Uma criança ou adolescente que apresente esses comportamentos pode estar sendo vítima de bullying, uma forma de violência que só recentemente foi criminalizado por lei. Às vezes, tudo começa com um comentário maldoso entre os colegas da escola, mas pode evoluir para intimidação, constrangimento, humilhação. Em casos mais preocupantes, as agressões viram rotina no cotidiano dessa vítima. Criança contra criança, adolescente contra adolescente. Uma violência entre iguais, mas que se expressa de uma forma que geralmente reproduz as dinâmicas de poder que os mais jovens vivem com os adultos. Quando praticado online, o bullying tem um potencial destrutivo que é amplificado pelo anonimato, que só a internet e as redes digitais podem oferecer. Aí a gente está falando do cyberbullying. No mundo real ou no virtual, esse tipo de violência agora é crime no Brasil, desde que no dia 15 de janeiro o presidente Lula sancionou uma lei que tipifica essas práticas. Cerca de 38% das escolas brasileiras dizem enfrentar problemas de bullying e 40% dos adolescentes admitem terem alguma vez sofrido com isso. Terça-feira, 23 de janeiro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o VideoCast em Detalhes. Aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. A gente vai falar sobre a sanção da lei que incluiu bullying e cyberbullying no Código Penal. Eu vou conversar a respeito disso com o Dr. Gustavo Stanislau. O Dr. Gustavo é especialista em psiquiatria da infância e da adolescência. Seja muito bem-vindo aqui ao ICL ou em Detalhes também. Muito obrigado, Gabriela. Feliz de estar aqui para a gente discutir sobre uma coisa tão importante, né? Importantíssimo. Inclusive, eu quero justamente trazer dados a respeito disso, porque é um problema social muito grave o bullying, né, doutor Gustavo? Uma pesquisa do IBGE, a gente tem, aponta que 40% dos estudantes admitem ter sofrido bullying na escola. E a gente ainda tem um risco de subnotificação. Esse número pode ser ainda maior. Isso sem contar também no sofrimento que o bullying causa nas crianças, nos jovens, nessa fase da vida, que é um momento já que estão passando por uma série de questões. Eu pergunto, para a gente começar a nossa conversa, como é que a senhora avaliou a sanção dessa lei? Ela é punitivista? E se a gente, como sociedade, a gente falhou na parte de conscientização social e na educação sobre o bullying? Gabriela, eu acho que essa lei ela é necessária por um fator fundamental. Em primeiro lugar, pela gravidade, né, dos desdobramentos que o bullying tem para crianças e adolescentes, para essa sensação de que o bullying vem crescendo ao longo do tempo, né, e gerando desdobramentos muito graves, como eu já citei, mas também para nos ajudar a estabelecer parâmetros do que é razoável e do que não é razoável, principalmente quando a gente fala de mídias sociais, de internet. A gente está vivendo um momento onde muitas pessoas que estão sendo agressivas em mídias sociais e tal, elas não têm noção do quanto aquilo pode ser pernicioso para outras pessoas e muitas vezes elas não têm noção de que elas estão cometendo um delito, inclusive, utilizando as mídias sociais. Então, eu acho que essa lei ela vem como uma forma de fazer a gente pensar mais a respeito disso, ter noções mais claras. O senhor acha que a tipificação desse crime contribui também para o debate, então, para essa questão da conscientização social sobre o tema? É claro que existem uma série de poréns e de preocupações com esse tipo de situação que a gente está vivendo agora. Me preocupa um pouco, por exemplo, a gente está falando de crianças e adolescentes, né, que têm muito pouco parâmetro de como funcionar em mídias sociais e o quanto isso pode gerar
situações até surpreendentes para pais, né, para famílias, para escolas e tal. Me preocupa também que essa seja uma lei que tem uma aplicabilidade muito difícil de acontecer ao longo do tempo, pela questão assim de controle dessas questões, né? Mas, por outro lado, como eu estava te falando, eu acho importante que a gente tenha parâmetros mais claros e que a gente possa dialogar mais sobre isso, porque nos últimos anos tem sido muito comum a gente viver situações muito graves sem a gente ter um diálogo razoável sobre isso. As coisas vêm se repetindo, e a gente não tem achado uma forma de dialogar sobre isso. Eu acho que esse é o momento e essa é uma das situações aqui que a gente vai utilizar para as pessoas pensarem um pouco juntos com a gente, né, e ver para onde a gente vai seguir. E tem também a questão de que existem vários tipos de bullying. A gente está falando aqui de bullying e cyberbullying, e é diferente nesses dois casos como vai ser aplicada a legislação. Mas a gente tem diferentes tipos de bullying, não só falando em ser de internet ou não, mas também é gradativo. Quer dizer, uma criança, por exemplo, um jovem que tem acesso a uma arma, a gente falou de casos gravíssimos de ataques a escolas nos últimos anos. Então, isso é muito grave. Eu imagino que a aplicação da lei também seja mais grave nesse sentido. Agora, quando a gente está falando de uma criança que ofendeu um colega, e isso, claro, tem implicações para a saúde mental dele também, mas a gente tem as gradações também, e isso também vai ter que ser, é algo muito novo para todos nós, isso também vai ter que ser pensado quando a gente fala da criminalização, né? Pois é, eu acredito que os próximos meses vão ser muito importantes para que esse debate se estabeleça, porque, como tu falou, assim, a gente corre um risco de banalizar completamente a lei, né? Ou da gente começar a colocar algumas situações num nível de gravidade que pode gerar até mais sofrimento do que se não houvesse a lei. Então, assim, eu acho que a gente tem um ano aí de muito trabalho para discutir e ver, de novo, para onde a gente vai com isso, né? Exato. Inclusive, a gente tem dados do 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o mais recente, de que 38% das escolas já relataram problemas com bullying. Isso a gente está falando também de casos que são notificados, então ainda tem um risco de subnotificação, pode ser ainda maior. A responsabilidade, doutor, pelo combate e prevenção do bullying é da escola, é da família? Como é que essas instituições elas podem trabalhar juntas para evitar e também para combater? Porque não deixa de ser uma violência, né? Pois é. É, a prevenção, né, o cuidado com o bullying, ele é um cuidado de todo mundo, da comunidade, né? Uma coisa que tu já citou e que vem me preocupando bastante é que nos últimos tempos a gente tem visto uma desconexão bastante grande assim de famílias com escolas. Eu não quero generalizar, mas eu acredito que através de uma postura muito de que o cliente tem razão, pais têm se relacionado com escolas de uma forma diferente do que vinha acontecendo. É bastante comum da gente ver, né, pais e escolas divergindo bastante em relação a alguns tipos de medida dentro da escola, e a gente vê um descrédito a partir de um determinado momento que vem de casa em relação à escola. E a gente vê assim uma perda muito grande também daí do vínculo da criança com a própria escola, né? A criança questionando o professor, a criança questionando a escola como um todo, as regras da escola e tal. E vejam, eu não quero aqui criticar os pais de uma forma generalizada, mas eu venho aqui a alertar a importância dessa combinação, desse vínculo escola e família, para que nós, falando a mesma coisa, a gente possa conseguir organizar ambientes mais saudáveis, né?
Então, assim, muitas vezes eu acho que o bullying ele vem surgindo dessa incongruência, assim, né, que surge entre família, escola, sociedade e escola. E também agora com a lei, a gente tem essa pena para o bullying, que é uma multa, e para o cyberbullying, a pena pode ser de reclusão de 2 a 4 anos, somado a uma multa. Por que que existe essa diferença? Pela sua experiência nesses atendimentos, esses casos de cyberbullying costumam ser mais graves, doutor? O que acontece em casos de cyberbullying muitas vezes é que esses casos eles ficam mais distantes do olhar das pessoas que estão à volta. Eles acontecem em plataformas que adultos não têm muito acesso ou não têm muita curiosidade de conhecer. Acontecem em grupos de WhatsApp que a gente daqui a pouco também não consegue ter acesso. E daí a gente tem já aqui um fator agravante, né? O fato das pessoas que estão praticando o bullying saberem que estão num terreno que é anônimo para uma série de pessoas, né, que poderiam estar ajudando ali na situação. E daí a gente tem uma outra situação muito grave, que esses casos podem se estender bastante. E quanto mais extensos são os casos de bullying, mais surge na pessoa que está sofrendo a situação a ideia de que as coisas não vão mudar. As ideias elas vão se enraizando, as coisas não vão mudar, as pessoas não gostam de mim, eu não tenho dado certo e é bem provável que eu vá continuar não dando certo. Então, assim, os casos de cyberbullying, diferente de casos de bullying, por exemplo, casos físicos, em que muitas vezes a gente vê sinais como, por exemplo, um machucado no corpo, a gente vê a criança com um material escolar, né, tipo estragado ou coisas do tipo, ou uma evitação muito grande da escola. Em casos de cyberbullying, isso continua acontecendo nos finais de semana. Então, assim, a gente não tem sinais tão claros quanto sinais que a gente vê no bullying físico, por exemplo. Muito interessante isso. E, doutor, eu também queria entender se casos de bullying, pela experiência também em casos clínicos, que são repetitivos, que normalmente a gente chama de bullying crônico, que esse jovem ou esse adolescente sofreu durante a infância, ele pode ter algum impacto nos transtornos mentais ao longo da vida, mais do que aquelas pessoas que não sofreram bullying ou que até sofreram bullying, mas foi algo pontual, que não foi um trauma tão grande na vida dessa pessoa? Pois é, Gabriela, isso a gente tem muitos dados. A gente tem dados, inclusive, mostrando que bullings que duram por mais tempo, que são sistemáticos e duram por mais tempo, né, tendem a gerar mais desdobramentos negativos. E daí a gente tem uma série de desdobramentos negativos, como estudos mostrando que existe um aumento em quadros de ansiedade na adultez, quadros de depressão, dificuldade na adaptação no trabalho. As pessoas tendem a não evoluir tão bem do ponto de vista de carreira, e dados até ainda mais graves, como aumento nos pensamentos suicidas e tentativas e suicídio consumado. Então, assim, são muitos os desdobramentos negativos para a saúde mental. Inclusive, o suicídio tem uma parcela da população que é mais atingida e os jovens são muito importantes quando a gente está falando de prevenção ao suicídio, né, doutor? Eles são vítimas, e são uma preocupação grande quando a gente está falando do ponto de vista da saúde mental e na prevenção ao suicídio, né? Pois é, Gabriela, e tem uma coisa que é importante de citar, que alguns fatores de risco para depressão e para suicídio também são fatores de risco para a pessoa sofrer bullying. Então, essa pessoa, ela muitas vezes, ela já tem uma pessoa que está sofrendo bullying, que, por exemplo, ela tem alguns fatores muitas vezes associados, como ter uma vida social um pouquinho menos bem sucedida, essa criança tem uma tendência a ficar um pouquinho mais isolada do que as outras. É comum que essa criança também, por exemplo, ela não se comunique tão bem e tal. Então, assim, você vê alguns fatores de risco que acontecem, que fazem com que essa pessoa tenha mais risco de sofrer bullying, também estão associados
com a possibilidade dela desenvolver depressão e tenha pensamentos suicidas e até venha a cometer suicídio. Então, assim, é muito importante essa discussão que a gente está tendo. A gente não está falando só de bullying, a gente está falando de saúde mental a médio e longo prazo. Isso é muito importante que o senhor traz, doutor, porque me faz pensar também, a gente vive numa sociedade extremamente desigual no Brasil, em como essa lei ela vai ser aplicada em escolas públicas, a diferença do suporte que essa criança ou esse jovem recebe, por exemplo, em escolas particulares, talvez que estejam mais preparados ou que têm mais estrutura para lidar com essa situação. Então, qual é a responsabilidade das administrações públicas, do poder público, das secretarias de educação, de ter uma campanha robusta nesse sentido e de que essas crianças elas tenham um suporte? Porque, como a gente está falando, o contexto importa muito nos transtornos mentais. Então, se essa criança vive numa situação de vulnerabilidade, se ela mora numa situação, enfim, que ela está vulnerável a riscos, é claro que isso tem um impacto muito grande também, inclusive no bullying. Pois é, sem esse suporte para que essa lei funcione, é bem provável que ela vá acabar caindo por terra. É bem provável que a gente vá ver muitos erros graves acontecendo. Então, assim, eu acredito muito que esse suporte ele é tão importante quanto a lei nesse momento para que ela venha a ser executada da forma que tem que ser executada e que ajude a gente a lidar com essa situação tão grave que vem acontecendo. Tu tocou numa questão super importante, que é a desigualdade que a gente tem entre escolas e como é que essa lei vai ser aplicada em cada um desses contextos, né? Então, a gente precisa de fiscalização e suporte, né, tipo, robusto para que isso funcione direito. Exato, e foi acho que uma das primeiras perguntas que eu fiz, que foi a respeito do punitivismo penal, porque em alguns casos na nossa história, e aí a gente está falando da perspectiva do direito, enfim, social também, não trouxe grandes avanços na nossa civilização ou transformações. Então ela precisa ter esse cuidado, ser bem aplicada, como a gente está conversando. Agora, o bullying e o cyberbullying, eles são práticas que envolvem crianças e adolescentes, é sobre esse é o público que a gente está conversando, então tem essa camada de complexidade na aplicação da lei, a gente está falando, mais uma vez, de menores de idade. Quais são os cuidados para que a aplicação da lei, na sua avaliação, e pela sua experiência, para que essas medidas elas sejam educativas para quem comete esse crime, já que a gente está falando de uma criminalização, mas para essa criança que está praticando bullying e também para a vítima, né? Algum tipo de reparação tem que existir. Como é que tem que ser esse diálogo? Tem que ser também uma espécie de reflexão ali das duas partes, né? Na verdade, isso é o mais importante para mim neste momento, é que a gente discuta mais, que a gente tenha mais diálogos, principalmente quando a gente fala do cyberbullying, quando a gente fala, né, do bullying que acontece pela internet. Eu acho que as pessoas não têm parâmetros claros. Como eu estava comentando, a gente vê pessoas se surpreendendo de terem cometido uma infração, vamos dizer assim, em situações que para outras pessoas é muito claro que ela está agindo de uma forma muito negativa, certo? Então, assim, eu acho que esse é o momento da gente dialogar mais. E ambas as partes. Aqui tem uma coisa importante que a gente estava falando, né, quem sofre bullying, quem comete o bullying, e é importante lembrar também de uma população, de um grupo de pessoas que comete o bullying, mas que sofre o bullying também. E essas são É crianças verdade. particularmente com risco aumentado de casos, de quadros mais graves psiquiátricos. A pessoa que começa sofrendo bullying e daqui a pouco ela entra em contato geralmente com pessoas mais frágeis, às vezes crianças mais novas e tal, e como uma forma de se posicionar, ela começa a agredir também. Essas são pessoas que sofrem um risco maior, como eu estava citando. Então, assim, eu acredito que a gente tenha que falar e a gente tenha que dialogar, mas aqui tem uma outra coisa, Gabriela, que eu acho importante de frisar. Eu acho que aqui no Brasil a gente tende a falar sobre saúde mental quando alguma coisa está pegando fogo, quando as coisas estão
numa situação como essa e tal, e a gente fala muito pouco sobre prevenção de verdade. A gente fala muito pouco quando as coisas estão mais brandas e que muitas vezes a conversa tende a funcionar melhor, onde ambas as partes estão um pouco mais flexíveis e conseguem mudar um pouco de opinião e conseguem, né, escutar o outro e se posicionar melhor. A gente tende a trazer esse tipo de diálogo à tona quando tem uma situação muito grave acontecendo. Isso é bastante comum, assim, de receber solicitações de escolas para ir até uma escola para falar sobre uma situação grave de bullying que aconteceu. Nesse tipo de contexto, esse diálogo ele tende a funcionar em alguns aspectos, mas tende a não funcionar em outros. Inclusive, ele pode ser até pernicioso, dependendo do que acontece ali. Em momentos onde as coisas estão um pouco mais brandas, as pessoas poderiam se beneficiar muito mais e a gente teria resultados muito mais positivos. Então, assim, a parte da lei, eu acho que a gente tem que falar mais sobre essa questão, assim, de como dialogar para a gente estabelecer parâmetros que sejam mais claros para os jovens, né? E atuar em cima dessas situações muito precocemente, de uma forma preventiva. Isso me faz pensar também que não é, através do medo essa conscientização, o medo de uma punição, e sim de uma conscientização de saber as consequências quando eu faço isso, como que eu estou afetando essa outra pessoa. Isso também poderia acontecer comigo, já que o senhor falou, né, doutor, da criança que pratica e também é vítima de bullying. Isso é tão importante. E aí eu aproveito para te perguntar como que os pais como criar filhos que não se tornem praticantes de bullying? O que que os pais podem fazer, aí já pensando aqui, conversando, a gente pensando em pais que têm filhos jovens, crianças, para perceber que os filhos estão praticando bullying ou que eles estão sendo vítimas de bullying? Quais sinais que podem ser perceptíveis para os pais? Uhum. Bom, Gabriela, primeiro falando assim de orientações para pais assim, né, em relação a seus filhos, quando a gente fala de bullying e tal. Uma das questões mais importantes aqui é a própria questão do modelo dos pais, né, em relação a outras pessoas. Tu estava citando, né, tipo, a tua preocupação e a minha preocupação também sobre a gente estabelecer, né, tipo, um cenário agora super punitivista, e a gente sabe do ponto de vista clínico de que quando a gente age de formas muito punitivas, a tendência é a gente ter, ao longo do tempo, crianças que tendem a revidar, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Um olhar que seria interessante seria o desenvolver um olhar empático da criança, se colocar no lugar do outro, como tu estava citando. Então, assim, pais podem fazer isso dentro de casa, né? Pais podem falar dos seus sentimentos. Isso é uma coisa muito importante. Uma criança não consegue identificar o sofrimento no outro se essa criança não conversa com pessoas que falam sobre seus sentimentos, seus sofrimentos. Então, um pai, uma mãe, um irmão que pode falar do quanto está sofrendo na mesa, que não é calado quando está expressando um sentimento negativo e tal, vai ajudar essa criança a ter repertório para identificar sofrimento no outro, ajuda essa criança a permitir que outras crianças também se expressem, né, nesse sentido, enquanto outras pessoas nessa mesma situação podem ficar tirando sarro de quem está chorando ou demonstrando sofrimento. Então, assim, pais, eles funcionam como um modelo muito forte e que tende a se estabelecer de uma forma, a partir de um determinado momento, quase que engessada na criança. A criança tende a elaborar isso, a introjetar isso e tende a perpetuar isso ao longo do tempo. Então, essa coisa dos pais que se permitem falar dos seus sentimentos, permitem que o filho fale dos seus sentimentos, o pai que pergunta assim: como é que você acha que o fulano está se sentindo nesse momento? Esse exercício ele é fundamental, né? Inclusive, de novo, quando a gente estava falando de vínculo, escola, família, eventualmente perguntar para a criança, né, como é que o professor pode estar se sentindo em determinada situação onde o professor ficou muito bravo, por exemplo, vamos dizer assim.
é trabalhar muito mais nessa questão da empatia e do conjunto, do coletivo, assim, né? A gente tem trabalhado muito atualmente, né, na questão da punição, do que é nosso, né, o nosso contra o deles, né? A gente precisa falar mais coletivamente. Exatamente. E me chama muito a atenção o Brasil ocupar esse espaço, quando a gente está falando do cyberbullying, a gente está atrás só da Índia e à frente dos Estados Unidos. Então, o Brasil é o segundo país com maior ocorrência de bullying. A gente está falando de uma pesquisa do Instituto Ipsos e a gente está falando aqui de dados comparando com países do mundo inteiro. O que que levou a gente a estar nessa posição? A gente falhou? O que que a gente pode fazer, inclusive, para mudar, esse comportamento? E eu pergunto também se essa tipificação do bullying e do cyberbullying podem ser um caminho ou tá nesse caminho de perceber essa urgência e tentar tomar atitudes para remar contra essa maré também. É, eu tenho bastante coisa aqui para a gente pensar juntos, assim. Uma das questões é que eu acho que a lei ela vem como uma forma de fazer todo mundo ter que pensar sobre isso. Então, assim, os parâmetros não estão muito claros, como eu falei, volta e meia a gente percebe que uma pessoa não estava percebendo que estava cometendo, né, um delito enquanto estava. Então, assim, esses parâmetros eles precisam vir à tona e a gente precisa debater mais sobre isso. Eu acho que assim como eu estava falando, eu acho que a gente ainda só tem debatido essas coisas quando as coisas estão explodindo, quando uma situação muito grave acontece. Eu acho que essa é uma cultura nossa. Aqui no Brasil, a gente está muito acostumado a debater saúde mental quando alguma coisa muito grave acontece e logo depois a gente para de falar sobre isso. Então, assim, a gente vê movimentos assim super bem intencionados, mas que não perseveram ao longo do tempo e muitas vezes movimentos focados em uma coisa, em uma situação muito grave, né? A gente fala muito pouco sobre prevenção, as pessoas entendem pouco sobre prevenção. As pessoas dialogam um pouco sobre coisas básicas, como, por exemplo, habilidades sociais e o que a gente está vivendo do ponto de polarização. Eu acredito que isso tenha muito a ver com o que é vendo do ponto de vista de cyberbullying, né? A gente tem aquela coisa do efeito manada, onde, né, tipo, uma pessoa sem nem entender um quadro completo, ela vai junto com as pessoas que ela acredita que estejam certas. As pessoas não estão conseguindo raciocinar direito, se colocar no lugar do outro, né? Então são muitas das coisas que me fazem pensar que estão associadas com esse número tão robusto aqui no Brasil. Quero muito te agradecer, doutor Gustavo. Acho que a gente tem um caminho, como você disse, muito longo ainda para percorrer nesse sentido, mas a gente é um fato que é uma situação de violência, é um problema muito grave que a gente tem. O Brasil ocupa um ranking que não é um ranking bom, é bastante preocupante, nesse sentido. Então, quero te agradecer muito aqui por trazer essas reflexões. O doutor Gustavo Stanislau é psiquiatra, especialista em psiquiatria da infância e da adolescência e tem formação no Hospital das Clínicas, melhor dizendo, de Porto Alegre. Um abraço grande e até uma próxima, doutor. Um abraço. Videocast em Detalhes fica por aqui. Próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, onde você acompanha toda a nossa programação. Lembrando, agora tem Videocast Mercado e Investimentos, depois tem Rolê ICL e às 6 horas da noite, ICL Notícias, segunda edição. Muito obrigada, você que me acompanhou até aqui, e até amanhã a gente está de volta.